Pode se sentar, irmãos. O Felipe vai estar colaborando com a palavra, nós vamos orar por ele. Se puder estender suas mãos. Senhor, nós apresentamos aqui o Felipe e aquilo que o Senhor tem semeado no coração dele, aquilo que o Senhor tem cultivado na tua palavra. E nós abençoamos o Felipe pelo nome de Jesus, para que tudo que sair da boca dele sejam palavras inspiradas pelo teu Espírito, sejam palavras para edificação do teu corpo, Senhor, que é a igreja, que é a expressão do Senhor nessa terra. Nós o abençoamos a mente, o coração, com clareza, com sabedoria. Nós agradecemos ao Senhor pela dedicação, empenho, responsabilidade que o Felipe tem demonstrado todos esses anos. Obrigado que essa palavra ministre a nós e também a ele, também ao coração dele, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Amém. Muito feliz pela vida de cada um de vocês aqui. A Conceição, especial para nós, Conceição, sua presença, porque a gente estava na reunião de oração, eu estava presente e a gente estava orando, né, por mais pessoas, por mais vidas. E o Paulo, eu lembro que o Paulo orou isso e ficou gravado para mim. Ele falou: Deus, manda um sinal, manda alguém que venha até aqui no nosso portão, que bata no portão, se for possível, para a gente entender que é um sinal do Senhor. E ele repetiu várias vezes: manda um sinal, manda um sinal. E para mim esse testemunho é esse sinal que ele orou. Às vezes a gente ora, né, aí o que a gente pediu acontece e a gente não consegue concluir que foi a resposta da oração. Mas para mim eu consegui concluir que essa é uma resposta. Então, glória a Deus, amém? Pela sua vida, Deus te abençoe. Irmãos, hoje a gente vai falar sobre família. A gente aqui, vários dos nossos assuntos, né, eles envolvem família. Família é algo muito caro para a nossa comunidade. Eu lembro que antes de ter uma família, antes de pensar em ter filhos, eu vinha para o culto e às vezes o David estava aqui pregando, ou o Bruno, e eu via o filhinho dele pequeno indo até ele durante o culto, na pregação, e aquilo já falava comigo: cara, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, é isso que eu desejo para mim. Então o ambiente da comunidade, ele comunica que a família é um valor para nós. Mas eu não me lembro da gente ter se debruçado especificamente sobre esse tema. Então eu queria gastar um tempo com isso hoje. Sei que eu sou jovem, né? Mas já tenho aí alguns anos de casado, tenho 3 filhos. Cabelo branco eu já tenho desde os 16, dando conta, né? Mas é isso aí, irmãos. Então, para a gente entender família, eu acho que o primeiro e o mais importante é a gente entender por que família é importante para Deus. Porque aquilo que tem valor para Deus, tem valor para a gente. Ele nos fez a imagem e a semelhança dele. A lei moral de Deus, ou aquilo que é bom para Deus, aquilo que é justo para Ele, também é justo para nós e também é bom. E a família ocupa um lugar especial no coração de Deus. Se eu fizesse uma pergunta: qual que foi a primeira família? Qual que teria sido a primeira família?
Eu acho que muita gente pensa, Adão, Eva, primeira família. Mas não. A primeira família é o Senhor Deus, que é Pai. E o seu relacionamento eterno com o seu Filho Jesus e o Espírito Santo. Então, família não nasce no jardim. Família é anterior. Jesus não se torna filho de Deus quando ele nasce de Maria. Jesus é eternamente filho de Deus. E Deus é Pai de Jesus. E quando Deus ele quer se revelar a nós como humanidade, geralmente o que Deus usa? Ele usa a família. Por exemplo, Isaías vai dizer: acaso uma mãe pode se esquecer do seu filho que ainda mama? E a resposta lógica é: não. Se uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama, isso é uma exceção. Mas o Senhor diz: todavia, ainda que essa mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de você. Então Deus está usando a figura familiar da mãe para se revelar e para que a gente possa entender. Em outro momento, Deus vai dizer: acaso se um filho pedir ao seu pai pão, o seu pai lhe dará pedras? Qual que é a resposta? Lógica, não. Se até vocês que são pais sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais eu, o Senhor. Ou seja, Deus se apropria da imagem do Pai para se revelar à humanidade. Isso acontece diversas vezes na Bíblia. Deus, ele é chamado de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus da família, o Deus das gerações. E quando Deus cria o homem e logo em seguida ele cria a mulher, é a primeira instituição estabelecida por Deus: família, homem e mulher. Então hoje a gente vai passar por esses assuntos. Vamos falar sobre o homem, vamos falar sobre a criação, a queda do homem e da mulher, para entender o que é ser uma família plena. Uma coisa é casar no civil ou assinar um papel. Outra, totalmente diferente, é ser uma família plena. Uma coisa é colocar uma criança no mundo. Uma coisa completamente diferente é ser pai. E essas coisas, elas precisam ser entendidas por nós, para que a gente viva de forma plena aquilo que Deus tem para nós acerca de família. Toda vez que Deus quer começar algo importante na terra, ele usa uma família. Então, para o início da humanidade, é uma família, Adão e Eva. Quando a humanidade se perde e Deus precisa intervir, destruindo a humanidade, quem que ele reserva para que a raça humana continue? Ele reserva uma família: Noé, seus filhos, sua esposa. Quando Deus vai preparar o caminho para o seu filho Jesus, por meio de João Batista, ele escolhe uma família. A família de Isabel, para gerar João Batista. E quando Deus vai enviar o seu próprio filho ao mundo, ele também escolhe uma família. E ele escolhe José e Maria para dar início, à encarnação de Jesus. Todas essas obras importantes de Deus na história da humanidade passam pela família. E por esse motivo a família é tão perseguida. E por esse motivo o fruto da família é tão perseguido. Então, por exemplo, quando Moisés nasce, o que acontece na época? O rei determina que se matem todas as crianças até determinada idade para matar o plano de Deus naquela geração. Vamos matar as crianças. E quando Jesus nasce, Maria e José precisam levá-lo para outro lugar geográfico, porque
Da mesma maneira, perseguição, querendo matar as crianças. E uma pergunta: o diabo sempre quis matar o plano de Deus, matar as crianças. Vocês acham que hoje o diabo não quer matar as crianças mais? Você acha que hoje o sacrifício da criança, da semente, não é mais uma prioridade para o diabo? Só porque não entra alguém armado na sua casa, como antes, e faz isso literalmente? Visualmente? Olha as crianças ali. Glória a Deus. Vocês acham, irmãos, que hoje as crianças não são mais uma prioridade do diabo? Ou só mudou a forma que a coisa acontece? Ou só não é tão explícito mais, mas é tão nocivo e tão perigoso quanto antes? Por ser tão especial e tão cara para Deus, a família também é especial e cara para o diabo. E ele quer destruir a família. Destruir os filhos, destruir a esposa, destruir o marido. E hoje isso tem começado muito cedo, irmãos. Muitas vezes antes da concepção. O diabo ataca as nossas crianças antes de elas nascerem, no momento da concepção. Isso acontece debaixo do nosso nariz. E pra gente isso não tem importância mais. Por quê? Porque a estratégia do diabo, que antes era entrar na casa de alguém, assassinar a criança dela, ele percebeu que no tempo que nós vivemos, isso deve ser feito de maneira cultural. Isso deve ser feito de maneira subjetiva, não explícita, com outra roupagem. Existe uma guerra cultural. Existe um alvo nas nossas crianças e nas nossas famílias. E a gente precisa perceber que isso está acontecendo. Porque se você está numa guerra e nem sabe que está numa guerra, você não tem defesa nenhuma. Você é um alvo fácil. Então a gente precisa se conscientizar que vivemos num tempo de guerra. Que o diabo continua com a intenção de roubar, matar e destruir. E nem sempre isso vai ser expresso ou literal. Isso pode acontecer no campo das ideias, da filosofia. Mas é tão grave quanto uma guerra física. Então, irmãos, em tempos difíceis, uma das coisas que me foi questionada, eu estou com 27 anos, e uma das coisas que me questionaram, minha avó principalmente, engraçado, né? Minha avó teve 10 filhos. Aí quando eu chego no terceiro, ela já me questiona. Esse tanto de filho? Ah, você teve 10. Não, mas no meu tempo era diferente. No meu tempo era mais tranquilo. Entendi. Mas no tempo difícil, é o tempo mais propício para que você tenha filhos, para que você cresça. Olha só, abram suas Bíblias aí comigo, no livro de Jeremias 29. Jeremias 29, a gente vai ler a partir do versículo 1. Só para contextualizar, essa é uma carta que o profeta manda para os exilados, para aqueles que foram tirados da sua terra e enviados para uma terra estranha, para um ambiente hostil, vivendo num regime quase de escravidão. E aí o Senhor, por meio do profeta, manda um recado para esse povo que está vivendo nesse ambiente hostil, longe da sua terra. E o recado é o seguinte, versículo 1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados
aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e de Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. E ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, olha, o contexto é de exílio. Eles estão na Babilônia, estão longe da sua terra, estão em uma situação desconfortável, totalmente diferente do que a gente vive hoje. Hoje a gente está na nossa terra, hoje a gente está no nosso país, vivendo um regime de tranquilidade aparente. E o Senhor está falando com eles: ei, aí onde vocês estão, casem-se, multipliquem, tenham filhos, cresçam, não diminuam. Trabalhem em favor da cidade, porque a prosperidade da cidade é a prosperidade de vocês. O meio por meio do qual Jesus, Deus, estabelece para abençoar a cidade é por meio de famílias que crescem, que multiplicam, que aumentam, que são apostólicas. Existem países, irmãos, salvo engano a França, por exemplo, que o número de franceses já está quase menor do que o número dos muçulmanos. Por quê? Porque eles têm filhos, porque eles crescem, eles são expansivos. Enquanto em alguns outros países, o governo está tendo que pagar para as pessoas terem filho. E, por favor, gerem. Senão daqui a pouco o nosso povo vai ser menor do que esse povo que não é daqui. E muitos de nós, cristãos, estamos abrindo mão, não queremos crescer. Dá trabalho demais ter filho, né? É caro. O David não, o David já... Ter filhos é um meio de abençoar a cidade onde nós fomos plantados por Deus. Crescer, multiplicar. Desde o jardim essa era a ordem. Crescer, multiplicar. Mas acontece que a gente vive num tempo onde as pessoas não têm mais amor pela família. Isso foi profetizado, na palavra está escrito, no livro de Timóteo. Nos últimos dias os homens seriam avarentos e sem amor à família. E esse é o tempo que nós vivemos. Só que é o seguinte, tem muita gente dentro da igreja sem amor à família. Porque o amor pela família, ele não é verificado por meio daquilo que a gente fala, como qualquer outro amor. Ele é visto por meio de como agimos. Então, se eu digo que amo minha família, mas as minhas ações não correspondem a isso, a verdade não é o que eu digo, é o que eu faço. E o Senhor precisa nos dar esse entendimento do valor da família, para que a gente não esteja contado entre esses
que a palavra vai chamar de sem amor à família. A família, irmãos, é a base da sociedade. E é por isso que o diabo quer destruir a família. Ele não mede esforços para destruir a sua família. Não é a família, às vezes eu falo família, parece impessoal, né? Mas pensa assim, a sua família. Ele quer destruir a sua família. E como eu comecei falando, uma das primeiras estratégias do diabo é destruir a criança enquanto ainda no ventre, por meio do aborto. Irmãos, o aborto tem tomado proporções tão grandes, mas tão grandes. E muitas vezes nós, que somos aqueles que devem lutar pela vida, não temos argumentos, não temos armas e nem percebemos, ou nem nos importamos, porque o aborto é com o filho de outro, não é com o meu. E a gente é egoísta, né? A gente pensa na nossa, no meu. Eu peguei um dado, peguei numa matéria da Globo, aproximadamente 55,7 milhões de abortos por ano no mundo. 55 milhões. Isso em 2017. Imagina hoje. E a gente sabe que existe um Deus, né, Moloque, que se agrada do sacrifício das crianças. E o aborto não tem sido caro para nós. Quantas vezes isso já foi pauta da sua oração? Ou da minha? Ou quantas vezes acontece na Câmara Municipal, ou seja em Brasília, um debate sobre o assunto e a gente não se importa? E enquanto a gente não vai exercer influência, outras pessoas que pensam completamente diferente de nós estão exercendo influência. Aborto sim, o corpo é da mulher, ela que decide. Ah, mas não é o homem, né? Aí é muito mais fácil para o homem falar. Não é ele? Em países vizinhos, próximos ao nosso, o aborto já é legalizado. Eu diria mais, incentivado. Na Colômbia, no ano passado, aprovado o aborto até 24 semanas. Os meus meninos nasceram com 29 semanas. Então aí. Agora eles falam que assassinar um bebê de 24 semanas. Irmãos, com 7 semanas o coração já está batendo. E aí 24 não tem problema. Por quê? Porque eles falam que a vida não é a partir da concepção. Essa é uma pauta cara para Jesus. E devia ser cara para nós também. Então, quando o diabo investe nas crianças, muitas vezes não é, como eu disse, não é que alguém vai entrar lá e vai assassinar essa criança. Não, 55 milhões todo ano. E a gente não está nem sabendo. E muitas vezes, quando vencida e a criança vem à concepção, aí o diabo investe pesado na criança de outras maneiras. Irmãos, vocês viram essas passeatas que tiveram, né? Parada do orgulho LGBT? Vocês têm acompanhado o debate sobre ideologia de gênero? Não é possível. Se falasse com você assim, 5 anos atrás, 10 anos atrás, que estaria nesse nível hoje, eu não acreditaria não. Eles levam as crianças, tinha criança lá, a criança com placa, crianças trans existem, olha que insanidade. Ó, a criança, você cria seu filho, ele não tem condição de escolher o que come, a gente que escolhe para ele, não é? Vai comer isso não, isso é saudável, isso não é.
Ele não escolhe a roupa que veste, é você que compra e que escolhe. Ele não escolhe o horário que vai dormir. Se ele comete algum crime, ele não é penalizado. Por quê? Porque ele é criança. E aí uma das coisas mais importantes da vida, que é a sua orientação sexual, aí você entrega na mão do menino de 4 anos. Não, pode escolher, filho. Você é menino ou menino. Isso é ideologia de gênero. É separar a biologia do gênero social. O seu órgão que você nasceu é uma mera informação. O que manda, o que define o que você é aquilo que você sente, é aquilo que você pensa. Então, se hoje eu me sinto mulher, eu posso ir no cartório e trocar o meu nome social. E se depois eu mudar de ideia, aí eu vou lá de novo e mudo. E isso é muito sério. Irmãos, existem projetos de lei para tirar o termo pai da identidade, do RG. Para tirar o termo mãe do RG. Constar apenas filiação. Não tem mais homem, não tem mais mulher. É tudo neutro. Eles querem acabar com o dia dos pais. Não, porque nem todo mundo tem pai, nem todo mundo se identifica com a... Na escola da minha filha não tem dia das mães, é dia da família. Olha isso, irmãos. Na escola da filha dele. A gente acha que é um negócio distante, mas está aqui, é hoje, cara. Pode falar, pastor. Tem uma propaganda, não sei se alguém teve a oportunidade de ver, um trans falando assim: eu me olho no espelho e me sinto a mulher que eu sou. Aí o deputado Nicolas falou assim, debateu no discurso que eu vi na internet, e ele disse assim, né, contra essa ideologia, ele disse assim, gente, quer dizer então que eu me olho no espelho e me sinto um abacate? Desse jeito. Significa que eu sou um abacate? Ele falou isso lá na deputados. Mas é verdade, gente. Pensa bem, então a pessoa se sente isso, então significa ela é? E o órgão genital dela significa o quê? A biologia dela. Já tem gente, irmãos, vivendo com um termo que eles chamam de regressão infantil. Vamos supor, o André é um homem de 50 anos. Aí ele passa a se vestir como criança porque agora ele se sente criança. Agora ele tem 12 anos de novo. E aí se uma criança de 12 anos, que na verdade tem 50, abusa de uma outra criança que realmente tem 12 anos? Irmãos, é uma guerra. Felipe, só complementando a informação do deputado Nicolas, você disse que esses trans, ele falou que ele estava defendendo a sociedade e também uma irmã dele de 15 anos, que agora é banheiro unissex, né? Que esses trans estão aproveitando para abusar das mulheres dentro dos banheiros, que agora é unissex. É isso. Eles estão abusando das mulheres. E qual que é o nosso fundamento, irmãos? Não é o que a gente sente que define o que nós somos. O que define nós, o que nós somos como cristãos é o que Deus disse, é o que Deus fez, é como Ele criou. E o que eles querem hoje é impor uma verdade sobre nós, que para nós não é verdade e nunca vai ser. Porque a Bíblia é clara quanto à criação. A Bíblia é clara. Existe uma guerra, irmãos. E a gente precisa entender que nós estamos em guerra. Muitas pessoas, quantas pessoas hoje, irmãos, que estão com 30, 40, 50, não querem mais casar. Na nossa sociedade, é normal o desapego pela família. As pessoas não querem assumir responsabilidades. Olha, eu até quero uma mulher, mas eu quero sem a responsabilidade de ter que honrá-la, de ter que... Não, eu só quero, entendeu? Eu só quero o prêmio sexual. A mulher eu desprezo. E eu quero um dia e no outro dia outro. As pessoas estão sem amor. A família. E muitos que casam hoje não querem mais ter filhos.
Por quê? Porque filho é gasto. Olha só, a Bíblia vai chamar filho de herança. Herança é o contrário de gasto. Se eu tenho uma herança, isso é totalmente diferente de ter um gasto. Mas no mundo hoje, filho, um é muito. Se desse, eu tinha só meio. E agora, quando a gente avança todas essas coisas, vamos supor que a pessoa, que eu, que você nos casamos, a gente quer ter filho, a gente esbarra numa outra área que o diabo ataca. Ele pode até aceitar que você tem uma família, mas uma família plena, não. Você vai ter uma família mais ou menos. Ou uma família que é religiosa e que continua junto só pela aparência. Quantas histórias assim a gente conhece? Quantos homens e mulheres que se suportam? Porque se separar vai dar muito trabalho, a gente vai ter que dividir tudo. É isso uma família plena? Ou uma família que é uma bomba relógio? Vai terminar a qualquer momento. Na geração dos meus pais, meus tios se casaram e eu vi muitos deles se divorciarem. E há poucos anos atrás eu comecei a ver meus primos se casarem. E a mesma realidade, irmãos. Primos que casaram há 2, 3, 4 anos, já se divorciaram, já estão no segundo casamento. E eu falo isso com tristeza. Então o diabo, ele ataca a concepção, ele ataca a vida desde o início, ele ataca a sexualidade, ele quer que as pessoas não tenham filhos, ele quer que as pessoas nem queiram se casar, e quando elas conseguem se casar, ele quer que elas vivam um casamento à margem, um casamento de aparência, por conveniência. E não é isso o que o Senhor tem para nós. E para a gente entender o que é um casamento pleno, não tem nada que pode nos orientar melhor do que a palavra de Deus, a Bíblia. Porque é ela que estabelece. Irmãos, o casamento pleno, ele passa por duas figuras, homem e mulher. O homem precisa saber quem foi criado para ser, e a mulher também precisa saber quem ela é e quem ela foi criada para ser em Deus. Para que essa junção de homem e mulher possam acontecer de acordo com o que Deus tem para essa união. E o que Deus espera do homem? Quando Deus cria Adão e o coloca no jardim, Deus pede para Adão duas coisas. Na verdade, Deus pede para Adão 3 coisas, antes mesmo de Eva surgir. Primeira, Adão, você vai cultivar o jardim. E a palavra cultivar ali quer dizer trabalhar, servir. Adão, cultive o jardim. E a outra palavra, Adão, guarde o jardim. Cultivar, ou seja, trabalhar, servir, prosperar o jardim, e guardar, que tem a ver com proteger, zelar. E a outra coisa que Deus pede de Adão: Adão, vem cá, dá nome para esses animais. Então quem é o homem? O homem é aquele que serve, é aquele que trabalha pelo jardim, pela cidade, pela sua casa, pela sua esposa, e é aquele que protege. Protege o seu lar, protege a sua esposa, protege a reputação da sua esposa, protege os seus filhos. Ontem eu vi reportagem no Instagram: pai mata filho espancado. Eu falei, gente, como assim? O título está errado. Esse cara não é pai. Por quê? Porque pai é o que protege. Essa é uma função dada, confiada a Adão por Deus. E eu parei para pensar,
Antes do pecado, o Senhor já manda Adão proteger o jardim. O homem é aquele que guarda e que protege. Quando a mulher é criada, ela é criada como uma auxiliadora, aquela que está diante do homem, aquela que complementa, não é aquela que faz tudo. Quando a mulher foi criada, o homem já estava fazendo, ele já estava guardando, ele já estava servindo, ele já estava nomeando as coisas. A mulher é aquela que vem para somar, para complementar. Porque quando Adão olha ao seu redor, ele não lhe acha nada que o corresponda. Quando ele olha para os animais, ele não acha nada que corresponda a ele, que dialogue, que tenha resposta. E aí Deus o coloca em sono profundo e cria a mulher. Por que o homem, irmãos, é um alvo para o diabo? Porque ele foi criado para ser esse cabeça do lar. Ele foi criado para liderar o lar. Liderar como Jesus. Liderar pelo serviço. Liderar pelo amor. E por isso, o homem é alvo do diabo. A palavra vai dizer, por exemplo, no Salmo 128, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. E aí, a partir desse primeiro versículo, quando o homem teme ao Senhor, a Bíblia traz as consequências. A sua mulher vai ser como uma oliveira, os seus filhos vão ser abençoados. Por quê? Porque o homem teme ao Senhor. Ele é o cabeça do lar. E o diabo sabe que se ele ferir esse cabeça, se ele desmoralizar, se ele conseguir destruir, a família está em risco. Porque se o homem é aquele que protege, se eu tenho um homem que não protege, a família está vulnerável. E, irmãos, a figura masculina tem sido atacada a todo custo. Olha, irmãos, vocês conseguem assistir hoje os filmes, por exemplo, na Netflix? Qual que é o retrato geral dos filmes? Você pega um filme, é um homem fraco, é um homem bobo, infantil, que depende da mãe, e a mulher o quê? A mulher empoderada, a mulher forte. A mulher faz e acontece. A mulher está com 30 anos, já é PhD, já está formada. E o homem? Morando com a mãe. Esse tipo de mensagem é passado para a gente a todo momento. Você vai ver, você pega seu Instagram e vai rolando lá. A gente gosta de ver uns vídeos engraçados, né? Quase todos, muitos vídeos desmoralizando a figura masculina. Não, na minha casa eu tenho a última palavra. Sim, senhora. O Bruno contou de um vídeo que o cara tá lá bravo com a esposa falando assim: eu vou pro futebol sim. E vou pro happy hour também. Não adianta falar nada. Aí o cara fala: você acredita, amor, que ele falou isso com a esposa dele? E aí volta a lavar vasilha. E não tem nada a ver lavar vasilha. A função doméstica é da família, né? Não é da mulher, é da família. Mas existe uma agenda para desmoralizar, para acabar com a figura masculina. E eu tenho medo de como isso vai estar daqui a 10 anos. Irmãos, a gente já vê homem usando cropped. Eu nem sabia o que era cropped, mas eu tive que aprender. O que é? É aquelas blusas, tipo um top assim com a barriga de fora. Jogador de futebol usa isso, né? Não, mas o do jogador é diferente. Uma camiseta justa por baixo. Essa é uma camisetinha larguinha, igual a mulher usa. Pra sair, pra ir no shopping.
E aqui não são só homens fora da igreja, não. Homens dentro da igreja, irmãos. Eles estão terminando com a distinção até de vestimenta. A gente se veste igual, não tem gênero. Não tem homem, não tem mulher. Vamos vestir igual. É uma agenda. Olha o feminismo, irmãos. As mulheres querem, no geral, se afirmar, mas não é só isso, ela quer se afirmar às custas do homem. Ela não quer só ser forte, ela quer que o homem seja fraco. Ela não quer só ocupar o lugar, ela quer que o homem não ocupe. E isso é totalmente oposto ao que Deus disse. E essa mentalidade tem tomado até a igreja. A gente tem homens hoje com 40, 50, não querem casar, não querem ter filhos, não querem sair da casa da mãe, não quer fazer nada. É videogame, Netflix. Quem são hoje as referências masculinas? Vai ver hoje lá o prêmio de homem do ano. Quem que é o homem do ano? Quem são as referências das nossas crianças? É o Neymar? Infelizmente. E a gente tem que ensinar os nossos filhos a separar as coisas. Uma coisa é ser referência pelo talento numa área específica. Ele é mesmo, ele é o melhor jogador. Joga muito. Mas se o assunto é hombridade, família, masculinidade, cara, não é. Eu vi uma reportagem, não sei se é verdade, falando que ele traiu a namorada lá no Dia dos Namorados. E pior, para ela tudo bem, eles estão juntos normal, como se nada tivesse acontecido. Aí o cropped. Homens usando maquiagem, irmãos. Esses caras usam maquiagem. As mães incentivando os filhos a pintarem as unhas. Filho homem. É um projeto para acabar com a distinção de homem e mulher. É neutro. É pronome neutro, né? É menine. Ele, dele. Gente, eu sou advogado. Já existe vara trabalhista no tribunal, que lá na porta do tribunal é bem-vindes. Vara trabalhista, gente. Bem-vindes. Imagina daqui a 10 anos. Imagina. Pensa um pouquinho. Como que vão estar as coisas. Eu estou falando daquilo que não deve ser. Daquilo que tem acontecido. O homem hoje, ou ele é aquele homem omisso, que não resolve problema nenhum, que foge de responsabilidade, que está hoje com uma mulher, ou amanhã com outra, talvez com outro homem. E tem também o outro extremo, que é o homem assediador, o violento, sem Jesus, que quer 3, 4, 5 mulheres, que casa com 2 ao mesmo tempo, que bate na mulher, que espanca os filhos. E a alegria do diabo é pegar aquele que foi feito para proteger, para servir, para guardar, para nomear, dar destino profético e usar ele para violentar, matar, destruir, se omitir. Isso é maldição, gente. Quando Adão é chamado diante de Deus, o Senhor fala com ele: maldita vai ser a terra por sua causa. Mas existe para nós homens um padrão cristocêntrico a ser seguido. Existe para nós homens uma referência, e essa referência é Jesus e a sua palavra. Eu queria ler com vocês, principalmente com os homens, Efésios 5, do 25 ao 31, que é aquilo que Deus diz a respeito do homem no contexto do casamento, no contexto da família. Efésios 5,
21. Desculpa, Efésios 5, 25. O negócio está profissional hoje. Olha qual é a expectativa de Deus para o homem no casamento. Maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, começando pelo final, deixará o homem, seu pai e sua mãe. É o que muitas vezes não tem acontecido. A gente frisou muito a questão geográfica. Eu não posso morar perto da minha mãe, que vai dar problema. E de fato, eu acredito que você não deve mesmo morar perto. Mas isso é o de menos. O problema é muitos homens que se casaram, mas não deixam o pai e a mãe nem fisicamente, nem espiritualmente, nem emocionalmente. Isso os impede de romper. Na Bíblia, a palavra em relação a pai e mãe é honra. Ei, você deve honrar o seu pai e sua mãe. Mas a palavra amor, ela só fala da esposa. A sua esposa você ama, a sua mãe você honra. E você casar e amar a sua esposa é uma boa maneira de você honrar a sua mãe. Precisa haver essa separação. E é difícil hoje. Hoje isso é difícil. Porque a relação da mãe com o filho geralmente é muito forte. Porque geralmente a mãe não tem um relacionamento adequado com o próprio pai e transfere toda a expectativa emocional dela para o filho, que é o homem mais próximo. É como se fosse um casamento entre mãe e filho. E aí quando chega a esposa, ele não consegue divorciar para avançar, para deixar pai e mãe. E é engraçado, a palavra fala, deixará o homem a sua casa, seu pai e sua mãe. Claro que ele está falando de mulher também, né? Mas o gênero que ele trata ali é, ei homem, deixe seu pai e sua mãe, se una a sua mulher, e vocês vão ser uma só carne. A primeira coisa que Deus espera de nós como homens, que a gente deixe pai e mãe e se una à nossa mulher e ame a nossa mulher. Outro ponto, o homem, ele precisa ser, irmãos, me entendam bem, o homem precisa ser um homem forte. Aquele que guarda, aquele que protege, precisa ser forte. Ele precisa ser, desculpa a palavra, violento. Ele precisa ser como Jesus. Ele é um cordeiro, ele é manso, ele é tranquilo. Mas quando precisa, ele é um leão. Para defender aquilo que é importante. Para defender aquilo que tem valor. Um homem, tem uma frase do Chesterton que fala, o homem, ele não vai para a guerra porque odeia o que está à frente de si, mas porque ele ama o que está atrás de si. Quando o homem guerreia, é para proteger, é para guardar, é para zelar. Olha essa frase do C.S. Lewis. Fazemos homens sem peito e esperamos deles virtude e empreendimento. Rimos da honra e ficamos chocados
quando achamos traidores em nosso meio. Castramos o animal e exigimos que ele seja fecundo. Como? Como você quer um homem fraco em todas as coisas, e aí quando você precisa de um homem forte, você quer que ele seja forte? Não existe. Não existe. Jordan Peterson vai dizer: um homem bom é um homem perigoso, que tem isso sob controle voluntário. O homem deve ser forte. O homem deve ter coragem. Mas ele escolhe, ele tem isso sob o controle dele. E ele só exerce quando é preciso guardar, proteger e zelar pela sua família. A sociedade hoje produz homens fracos, que não conseguem. Esse é o projeto. Precisamos de homens valentes. Precisamos de homens como Davi, irmãos. Davi, ele era quanta gente Davi matou. E aí Deus vem e fala assim: ei, é esse que é o homem segundo o meu coração. Violento. O cara era violento. Só que quando ele pegava uma harpa e adorava o Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito que habitava sobre Saul abandonava ele. Porque Davi era um adorador. Ele tinha um coração puro. Você pode ter força, homem, desde que seu coração seja puro. Porque você vai usar a sua força para guardar, para proteger, para zelar. A palavra vai dizer: faça pela mulher o que você faria por você, né? Cuide como se ela fosse o seu próprio corpo. De fato é, quando a gente se une com uma mulher, a palavra vai dizer que a gente vira um corpo só. O homem deve ser aquele que se sacrifica pela sua mulher, porque se ela é o meu corpo e pelo meu eu me sacrifico, por ela eu também devo fazer o mesmo. A não ser que na sua cabeça você e sua esposa ainda são dois. Mas no dia que você entender que você e a sua esposa são uma só carne, aí você consegue sacrificar por ela. Por quê? Porque para você faria. E é isso, ser uma só carne. E a palavra vai dizer que o homem é o cabeça do lar. Irmãos, vocês já pararam para observar qual foi o motivo de Deus ter amaldiçoado Adão? A palavra diz o seguinte: a gente pensa que Adão foi amaldiçoado porque ele comeu do fruto, mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz assim: porque você ouviu a sua mulher. Porque você ouviu a sua mulher. É por isso que eu estou te amaldiçoando. Não é porque você comeu do fruto, é porque também, mas em primeiro lugar, porque você ouviu a sua mulher. Felipe, machista, você está falando que o homem não deve ouvir a mulher? Não. Mas o homem tinha ouvido algo de Deus. Ei, não coma. E aí a mulher vem e fala outra coisa, e ele dá ouvidos ao que a mulher diz, e abandona o que Deus disse. Ele foi omisso, porque quem era o cabeça? Era ele. Quando Deus vai cobrar, quando Deus vai procurar no jardim, ele procura quem? A mulher? Não. Adão, onde é que você está? Ô Senhor, te ouvi, tive medo, me escondi. O homem, ele precisa ouvir de Deus, primeiro de Deus. É claro que ele deve ouvir a mulher. A mulher tem a sabedoria. Mas ele deve ouvir Deus primeiro. E ele deve ser o cabeça do seu lar. Aqui, Gênesis 3,17. Ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Irmão, só para deixar claro, não estou falando que o homem não deve ouvir a mulher. É claro que deve.
Mas se o que a mulher te diz é contra o que o Senhor te falou, não escute. Fique com o que Deus disse. E a palavra vai dizer também que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja é amá-la apesar de. Muita gente diz hoje: eu não amo a minha esposa por isso, por aquilo. Eu não amo a minha esposa porque ela não cozinha bem. Eu não amo a minha esposa porque a gente não consegue conversar. Eu não amo a minha esposa por inúmeros motivos. Qual que é a característica do amor de Deus pela igreja? Ele nos amou enquanto ainda não éramos amáveis. Ele nos amou apesar de tudo. O amor do Senhor pela sua igreja não é um sentimento. Eu vou amar a igreja porque é tão fácil amar a igreja. Cara, é uma decisão, é uma escolha. Eu amo a igreja. Assim deve ser o amor do homem pela sua esposa. Um amor que não tem a ver com o que ela pode te dar. Porque se você casar hoje com uma mulher, e se amanhã acontece um acidente? E se amanhã ela não pode te oferecer nada mais? Aí você abandona? Aí você larga a mulher quando ela não te é mais útil? O homem deve amar a sua esposa independente da utilidade dela. Deve amá-la por quem ela é. Amém? Terminando, irmãos, eu queria falar um pouco também sobre a mulher. Tudo que a gente está falando aqui não é porque a mulher é fraca ou frágil. O lugar do marido como cabeça não é porque a mulher não é capaz. Muito pelo contrário. A palavra vai dizer que a mulher sábia, ela edifica o lar. Quem edifica o lar é a mulher. É a mulher sábia. A palavra falando em Provérbios 31, sobre uma mulher exemplar, ela descreve uma mulher que é empresária. Ela compra, ela vende. O marido é respeitado por causa dela. Não por ele. Ele é respeitado por causa dela. Ela cuida dos filhos, ela compra a propriedade, ela vende, ela governa. É uma mulher de alto calibre. Mas mesmo essa mulher, ela precisa voltar para casa e saber que ela tem um cabeça, que o Senhor criou alguém para cuidar dela e protegê-la. E Deus, irmãos, olha, ninguém melhor para falar como as coisas devem funcionar do que aquele que criou. Amém? Quem criou o homem? Deus. Quem criou a mulher? Deus. E é Ele que traz como essa relação deve funcionar. Quando a mulher, ela cai no jardim, a maldição do homem estava escrito ali. A maldição da mulher é o seguinte: com dores dará luz aos seus filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele te governará. Então a mulher, ela tem um desejo, um anseio voltado para o marido, e ele exerce governo. Ali não é uma palavra positiva, é no sentido de imposição. Só que isso é diferente quando a mulher está com um homem que não exerce governo, mas que exerce amor, liderança. É completamente diferente. E o texto que trata a respeito da mulher no casamento é Efésios 5, a partir do 22. Eu vou ler aqui para não tomar o tempo. Efésios 5, 22 diz o seguinte: vós, mulheres, em tudo sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher esteja em tudo sujeita ao seu marido. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Quando eu casei com a Lídia, eu ganhei um livro. Esse livro chama Mulheres gostam de amor, homens gostam de respeito. E olha só, Deus quis tanto falar com a gente sobre esse livro, que o David me deu de presente, o David e a Rebeca, e alguns dias depois, o Bruno e a Lídia também me deram o mesmo livro. E o livro ele trata do seguinte: o homem e a mulher, eles têm uma linguagem existencial diferente. A mulher, ela nasceu para ser amada. O Senhor manda o homem amá-la como Cristo amou a igreja. Isso não quer dizer que o homem não deve ser amado. Lógico. Mas a ênfase para a mulher é que o homem a ame. É isso que a satisfaz. Em relação ao homem, Deus não pede amor. Deus pede respeito. Deus pede reverência. E hoje, no tempo que a gente vive, é difícil uma mulher se submeter à ordem de reverenciar o seu marido como ao Senhor. Como ao Senhor. No nosso tempo hoje, a mulher não perde a oportunidade de desrespeitar o seu marido. Essa é a verdade. Muitas mulheres, elas não perdem a oportunidade de humilhar, de expor, de desrespeitar o seu marido, de dizer que não confia. E não tem como funcionar assim. Porque a linguagem que ativa o homem é o respeito, é a reverência. Assim como o amor está para a mulher, o respeito e a reverência estão para o homem. Ah, Felipe, mas o meu homem, ele não é respeitável. Ah, Felipe, ele não tem atributos que me inspirem o respeito. Ué, mas o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, independente de como essa mulher é amável ou não, o homem tem que amá-la. Agora, para respeitar o homem, não, aí ele tem que ser respeitável. Porque que mulher vai se submeter a um homem que não tem missão? Submissão não é estar sob uma missão? Agora, se o homem não tem missão, como é que eu vou me submeter a ele? E por isso muitas mulheres desrespeitam, desonram, ofendem os seus maridos. Só que é aqui que está a chave. Ei, se o seu marido ainda não é quem você espera que ele seja, talvez o seu respeito é o que falta para que esse homem consiga morrer por você. Que homem não morre por uma mulher que, quando ele olha nos olhos dela, ele sabe que ela o respeita e o reverencia? Como não morrer por uma mulher assim? E como não amar e reverenciar um marido que morre por mim? E aí fica numa guerra de orgulho. Eu não respeito ele porque ele não é respeitável. Eu não amo ela porque ela não me respeita. E aí ninguém dá o braço a torcer e vão continuar vivendo um casamento à margem daquilo que Deus tem. A não ser que a gente abandone o orgulho e a mulher honre, respeite, reverencie em todas as coisas. Eu fui procurar, irmãos, no original. Sabe o que significa em todas as coisas? Em todas as coisas mesmo. E a gente acha que é em algumas. Mulher, honre, respeite, reverencie seu marido em todas as coisas. Eu sei que com o feminismo em alta aí é difícil, mas baixa a bola. Sua família é mais importante. Viver aquilo de pleno que o Senhor tem é mais importante. Homem de Deus,
Morra pela sua esposa. Não seja egoísta. Não pense só em você. Protege essa mulher. Faz algo por ela. É isso que o Senhor espera de uma família plena. Para concluir, irmãos, esse ambiente onde a mulher é amada como Cristo ama a igreja e onde o homem é respeitado, é um ambiente perfeito para o surgimento da semente. Qual que é o objetivo final de Deus com a família? Vamos ler o último texto, Malaquias 2, versículo 14 e 15. Malaquias 2, versículo 14 e 15. Lê comigo. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito lhe pertencem. E por quê? Por que o Senhor os fez um só? Porque Ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Qual que é o desejo do Senhor da união entre homem e mulher? Uma descendência consagrada. Uma descendência que pertence ao Senhor. Uma descendência que não vive num lar desordenado e é refém de um espírito de orfandade, mas uma descendência consagrada do Senhor. Esse é o objetivo da união de homem e mulher e dessa vida plena. Os filhos se transformam em flechas e são enviados quando há saúde no lar. Se não há um lar pleno, se não há um casamento pleno, é claro que a misericórdia de Deus pode compensar tudo isso. Mas é muito mais difícil a gente enviar um filho quando ele cresce num lugar de desrespeito, de não amor, de desonra. Assim como a descendência consagrada é importante para Deus, ela é importante para o diabo. Os nossos filhos são importantes para Deus e são importantes para o diabo. É por isso que a gente deve ser pleno no casamento. O homem amando, a mulher respeitando. Até que isso aí vire um ciclo. O homem ama, a mulher respeita. E os dois vivem em adoração a Deus. Amém? Era isso que eu queria trazer, irmãos, hoje. Eu tive que pular muita coisa aqui por causa do tempo, mas a essência, o principal foi dito, e que o Senhor Ele aplique essa palavra no nosso coração. Eu queria orar pelas nossas famílias, orar pelos homens. A gente está com o desejo, o objetivo de voltar com as nossas reuniões, com os cultos, com os homens, para a gente tratar esses assuntos de forma mais específica e prática, de masculinidade, de filhos. A gente também está com o desejo no coração de ter pregações aqui a respeito da criação de filhos, dessa descendência consagrada. Mas que o Senhor nos livre dessa cultura de antifamília. Que o Senhor nos livre dessa cultura de desvalor àquilo que tem valor. Que o Senhor nos livre dessa cultura de desrespeito e desonra ao homem. Que o Senhor nos livre dessa cultura de desamor à mulher. De querer feri-la, violentar, machucar. Obrigado, Deus, pela sua palavra, que nem sempre é aquilo que gostaríamos de ouvir, mas que sempre é aquilo que nós precisamos ouvir.
nenhum de nós tenha escutado essa mensagem pensando no outro, naquilo que o outro deve fazer. Eu fui constrangido por aquilo que eu devo fazer, ser pleno para o Senhor, e não acerca daquilo que a minha esposa deve fazer. Que assim também seja na vida dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor restaure, Pai, cada homem, no nome de Jesus, Pai. Que essa cultura de desvalor não tenha influência sobre os homens dessa igreja, Pai, no nome de Jesus. Que sejam homens firmes, homens posicionados, Pai. Homens abençoadores, homens frutíferos, homens corajosos, Pai, no nome de Jesus. Homens que amam, homens que defendem, que protegem, que zelam, que guardam, que dão nome às coisas, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe as nossas mulheres, Pai. Que sejam mulheres fortes, sim, Pai. Que sejam mulheres sábias. Que sejam mulheres que se submetem aos seus maridos, que os respeitam em tudo, em todas as coisas. Que são exemplares, Pai, no nome de Jesus. Que não se deixam contaminar pela filosofia do mundo, mas entendem quem a mulher é no Senhor, Pai. Que as nossas famílias sejam plenas, Pai. Que as nossas famílias sejam um lugar adequado para que a descendência consagrada, Pai, surja no nome de Jesus. Que o Senhor guarde os nossos filhos. Que o Senhor os livre, Pai, no nome de Jesus, de toda confusão, Pai. De toda mente confusa, no nome de Jesus. Que eles tenham clareza de quem eles são no Senhor, Pai. Nós abençoamos as nossas famílias, Pai, no nome de Jesus. E te agradecemos pela sua palavra, que ainda é e sempre será viva, eficaz, como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito entre nós. Em nome de Jesus eu oro.